Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Bom dia, povo lindo, bom dia, povo abençoado, povo enriquecido pela graça de Deus. Você, meu amigo, você, meu irmão, você de todas as religiões, bom dia para você, que Deus ilumine o seu dia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ele é bom, Ele é um Deus maravilhoso e Ele pode todas as coisas. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. E hoje eu estou com uma palavra de Deus para passar para você no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Louvado seja Deus. E nós vamos falar um pouquinho hoje, louvado seja Deus, sobre a rebeldia do povo de Judá e de Jerusalém e a rejeição do seu Deus ao seu culto e aos seus sacrifícios e ofertas. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela começa dizendo o seguinte, louvado seja Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então o profeta, louvado seja Deus, ele foi designado por Deus a levar esta palavra para Judá e para Jerusalém, louvado seja Deus, aonde a sua criação se revoltou contra Deus. Hoje não é diferente. Mas eu quero falar da primeira atitude que nós devemos termos diante de Deus. Baseado nesse texto, a primeira atitude, nós devemos ouvir a Deus. Essa deve ser a primeira atitude de todos aqueles que desejam servir ao seu Deus. Ninguém pode servir a Deus nenhum se não ouvir. Agora veja bem, se nós temos um Deus que fala, nós temos que parar para ouvir. Se alguém tem um Deus que não fala, então não precisa parar para ouvir. Se o Deus não fala, vai parar para ouvir para quê? Se não ouve, se não fala nada. Mas nós temos um Deus que fala, então nós temos que parar para ouvir esse Deus. Isso está no versículo 2. O profeta declara que o povo de Judá e de Jerusalém não conhecia o seu Deus. Como nós podemos declararmos que temos um Deus quando nós não conhecemos esse Deus? Pare e pense um pouco. Por não querer ouvi-lo. Então Deus, conforme diz aqui, foi Deus quem criou. Versículo 2 fala que, parte B, criei filhos e os engrandeci. Mas, veja só o que foi que aconteceu com eles. Eles simplesmente, abandonaram ao seu Deus. Se nós abandonarmos o nosso Deus, nós também seremos abandonados por Ele. Está escrito na palavra. Aquele que se achega a Deus, Deus também se achegará. Mas aquele que abandona a Deus, abandona as leis de Deus, quem vive sem as leis de Deus, também tem que estar disposto a viver sem esse Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Louvado seja Deus. Então aqui, como um povo pode servir a um Deus quando eles abandonam a sua lei? Foi exatamente o que o povo de Judá e de Jerusalém fizeram. Eles abandonaram o seu Deus. Queridos irmãos e amigos, você que me ouve, talvez você esteja vivendo também essa condição. Você começou a caminhar com esse Deus e no meio da sua caminhada você abandonou o seu Deus. Agora nós devemos estarmos preparados para o que vem depois do abandono, não é verdade? Veja bem, depois que eles abandonaram o seu Deus, olha só, viu? Preste atenção aqui. Versículo de número 4. Ai desta nação pecaminosa,
povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Olha só, todas as pessoas que abandonam a Deus, alguns têm a tendência de falar mal do seu Deus, do seu povo, da sua igreja, fica descontente e aí começa a falar mal de Deus e do seu povo. Versículo 5: porque haveis ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Então todos que abandonam ao seu Deus, continuam em rebeldia perante Deus e a tendência é ser feridos. Então tem muitas pessoas feridas, mas eu acredito, se houver um arrependimento sincero, louvado seja Deus, o Senhor estará pronto para perdoar, louvado seja Deus, e curar suas feridas. É por isso que está lá escrito, louvado seja Deus, em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 está escrito exatamente isso, que quando o povo abandona ao seu Deus, eles são feridos. Olha só, preste atenção aqui, louvado seja Deus, na palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, terra ferida, você está entendendo? Então tem muitos que se encontram nessa condição. Então como nós vamos retornar para Deus se nós não ouvimos a Deus? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, sabermos onde nós erramos, onde nós caímos. Lá em Apocalipse está escrito: lembra-te onde caíste, retorna para o teu Deus, louvado seja Deus. A gente precisa lembrar das coisas que nós fizemos no passado, que nos distanciaram de Deus. Veja bem, Deus, ele não vai abençoar ninguém, ainda que muitos profetas, não é verdade, fiquem profetizando somente bênção, 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 sem que não haja um conserto, porque o que Deus quer é que cada um de nós voltamos para Ele, lembrando onde foi que caíste, e retornar para o seu Deus, para que Deus venha curar. E aí sim, a Bíblia diz assim: os meus ouvidos estarão atentos agora à oração feita neste lugar, e Deus sarará a nossa terra. Deus quer sarar primeiro o nosso coração. Quando fala sarar a terra, está falando de sarar o nosso coração, porque tudo que existe às vezes fica no coração, guardado na mente e no coração. Segundo ponto, eles continuaram com os mesmos costumes. Eles abandonaram a Deus, certo? Mas eles continuaram com os mesmos costumes. Quais eram os costumes deles? Olha só: oferecia sacrifício, isso está no versículo de número 11. Segundo, eles ofereciam holocaustos, ofertas de animais sacrificados e queimados no fogo. Eram os holocaustos. Terceiro, a ida deles no templo tornou-se meras visitas. A ida deles no templo tornaram-se meras visitas. Quarto, Deus considerou, isso está no versículo 12, viu? Quarto, Deus considerou o seu culto como suas ofertas algo sem valor e abominável. 5, eles guardavam a tradição, mas não ouviam a Deus. Isso está no versículo 14. Sexto, eles com esse tipo de culto levava a alma de Deus ao sofrimento. Isso está no versículo 14, parte B. 7, Deus escondia os seus olhos quando eles estendiam suas mãos e fechava os ouvidos quando eles clamavam. Isso está no versículo 15. Agora vamos fazer uma observação aqui. Não adianta orarmos sem vigiar. Não adianta ofertar e não ouvir. Não adianta sacrificar e não obedecer. Precisamos oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está em Romanos capítulo 12, de 1 a 4. Não se trata de quanto que você pode ofertar ou dizimar ao Senhor. Se a sua alma, se o seu corpo, se a sua mente, se o seu coração não está na presença do Senhor. Deus se agrada quando nós paramos para ouvi-los. Ele se agrada quando nós obedecemos às suas instruções. Ele se agrada quando um povo se arrepende, está disposto a lhe obedecer.
Quando nós obedecermos e nos arrependermos, Deus estará disposto para nos abençoar. E terceiro, a promessa de Deus. A promessa de Deus é para quem obedece. Isso está em Deuteronômio 11, versículo 13 ao 14. Deus aqui faz grandes promessas para o seu povo. Eu vou ler aqui, porque é muito importante que nós venhamos ler esse texto de Deuteronômio, capítulo de número 11. Olha só, Deus tem bênção hoje para mim e para a tua vida, viu? Essa palavra é fruto de uma busca na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aqueles que ouvir esta palavra aí, se aprofundar, porque aqui é coisa rápida, você tem que se aprofundar mais. 11, 14 diz o seguinte, a partir do 13: se diligentemente obedecerdes meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que a recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Então veja bem, quando o nosso culto a Deus é um culto verdadeiro, amém? Quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, no versículo 14 fala aqui de uma grande prosperidade. A chuva de Deus chega na hora certa, ou seja, as bênçãos de Deus, ela chega na hora certa, na minha e na sua vida. Agora, como fica esses profetas que só ficam profetizando bênção o tempo todo, mas não traz uma palavra nessa direção para o povo de Deus? Será que todos nós estamos dignos de receber as bênçãos de Deus, quando a Bíblia ela traz esse ensinamento, essas exigências para aqueles que querem servir ao seu Deus? Aqueles que querem servir ao Deus Santo e Poderoso devem também reconhecer as suas ordenanças, seus mandamentos e guardá-los no seu coração. Então, para concluir, está aqui: aos que obedecem ao Senhor, Ele fará prosperar, a sua chuva descerá no tempo certo, e tudo que você fizer vai haver uma grande produção, porque Deus tem interesse de abençoar a minha e a sua vida. Para que o nosso culto seja aceito por Deus e não seja algo que venha esconder dele o seu rosto e tapar os seus ouvidos, nós precisamos nos limparmos, nos purificarmos e tirar toda a maldade do nosso coração e rebeldia, para que Ele possa nos aceitar novamente como seu povo santo e assim fazer cumprir em nossas vidas todas as suas promessas. Isso está em Isaías 1, 16 e 17. O que Deus espera de cada um de nós é compromisso com Ele. Louvado seja Deus. Não adianta querer servir a Deus sem compromisso. Deus é Deus de alianças. Então, se alguém faz uma aliança com Deus e quebra esta aliança, Deus também não tem mais compromisso com você, meu irmão, minha irmã. Escute esta palavra da parte de Deus. Se você fez uma aliança com Deus e você quebrou a aliança, Deus não tem mais nenhum compromisso com você. É você sozinha neste mundo. Está escrito na palavra que nós devemos fazer aliança com Deus, mas mantermos esta aliança. Então nós temos um Deus que fala, então você tem que parar e ouvi-lo, a voz de Deus. É diferente daqueles que têm seus deuses que não falam, é diferente. Então aqui Isaías capítulo 1, verso 16, ele diz o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Veja aqui que entra aqui a questão social também. Você está vendo? Defender a causa dos órfãos e das viúvas. Então hoje nós vivemos, louvado seja Deus, em um mundo em que todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas não quer se submeter a esse Deus. Então fica esse alerta aí para você, essa palavra de Deus. Quem quer servir a Deus deve também obedecê-lo. Louvado seja Deus. Quem quer ser participante da mesa de Deus deve parar para ouvi-lo. Lembra que quando Jesus estava sentado com os 12,
alguém discordava do ponto de vista de Jesus, era Judas. E por ele discordar e ter práticas erradas, Judas tinha uma prática errada, ele era tomar conta da bolsa e ele metia a mão na bolsa. Então ele já tinha algo errado na vida dele, que precisava se converter a Deus, e ele não orou, não buscou a Deus a convenção daquela parte de ele meter a mão na bolsa, não é verdade? Então o que é que aconteceu? O diabo, se ele já tinha uma brecha aberta, o diabo entrou, levou ele a trair Jesus Cristo por 30 moedas. Tem 30 moedas de prata. O fim dele foi a forca. Então veja bem, então nós temos o direito de escolhermos qual é o caminho que cada um está andando ou vai andar. Então você é livre, eu sou livre, mas eu já me decidi. Eu quero caminhar com o meu Deus em obediência à sua voz e à sua palavra. E quanto a você, fica aí esta pergunta, é resposta particular. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Um bom dia a todos, povo santo, povo abençoado, povo lindo, povo de Deus. Forte abraço e até o próximo encontro.